mas em muitos momentos eu te perguntava: "Guilherme, não sei se vai dar certo". Era essa a impressão que eu tinha. E eu sou muito insegura, então no início, para mim, ser tudo novo, não saber o que vai acontecer, gera muitas expectativas. Mas é engraçado que até hoje eu ainda tenho isso comigo. Olá, seja bem-vindo ao Clutch Podcast. Aqui eu vou trazer convidados especiais que estão numa trajetória inspiradora. E nessa conversa a gente vai compartilhar com você dicas e insights para que você também possa aplicar isso na sua caminhada. Eu sou Guilherme Torrejão e irei conduzir essa conversa. E hoje a nossa convidada é a Ingrid. Obrigado, Ingrid, por estar participando aqui desse bate-papo conosco. E para a gente começar, se apresenta um pouco mais para quem está nos ouvindo, para conhecer um pouco mais sobre você. Oi, Guilherme. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui compartilhando experiência com vocês. Como você me apresentou, eu sou a Ingrid. Eu sou bacharel em Química 2 vezes. Minha primeira graduação foi bacharel em Química, a segunda foi bacharel em Química com atribuições tecnológicas, porque a minha primeira graduação eu fiz ela em na Unifesp, e eu não tive a oportunidade de trabalhar na área industrial, era muito acadêmico. E eu tinha essa vontade de trabalhar com projetos de pesquisa e de inovação dentro da área industrial. E aí, quando eu fui cursar minha graduação, já migrei para uma faculdade particular onde me permitisse esse contato maior com a área industrial. E aí eu realizei estágios, trabalhei como técnica, mas sempre nessa área de pesquisa e desenvolvimento. E um pouco tempo ali eu trabalhei na parte de qualidade. E a parte de controle de qualidade, para mim, era empresas, porque era uma empresa pública, concursada, e eu achei que ia dar super certo. Eu estava com a minha carreira inteira garantida, minha carreira garantida. Só no período que eu fiquei lá, eu não me adaptei. Primeiro que eu sempre trabalhei com pesquisa, desenvolvimento e inovação e as coisas acontecem muito rápido. E no controle de qualidade é tudo muito rotineiro. Então não é que as coisas não acontecem rápido, mas eu não tinha voz para propor melhorias. E muitas vezes essas melhorias só acontecem quando você tem um cargo muito alto. E dentro de empresas tradicionais é muito difícil você subir de cargo, muitas vezes demora pelo menos uns 3, 4 anos. Então, é muito difícil, muitas vezes, para essa mudança de nível hierárquico acontecer, você tem que mudar de empresa que você está trabalhando. Muito comum na área farmacêutica, por exemplo. Na área química, muitas empresas, quando te contratam, já falam: olha, é esse o cargo, você não vai subir. Se você quiser sair, trocar de cargo, você sai daqui. Não tem jeito mesmo. E aí eu decidi sair de onde eu estava. Foi uma decisão difícil sair de um lugar que eu era concursada, mas eu decidi inicialmente para iniciar mestrado, porque era uma coisa que eu sempre quis, mestrado e doutorado na área de pesquisa e desenvolvimento. Só que nas minhas experiências anteriores, eu sempre tinha atuado com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu era responsável por treinar os novos colaboradores e também por fazer interface com os outros laboratórios. E aí, o tempo que eu fiquei, inclusive, dentro da universidade, como eu já tinha essa bagagem industrial, então eu era responsável também por treinar alguns professores e alunos de grupos de pesquisa, técnicas mais avançadas. Aí, um belo dia, comecei a produzir conteúdo no LinkedIn, totalmente sem estratégia, porque um químico não sabe nada de marketing, não sabe nada de administração, de nada. Eu não vi isso na graduação. Para não falar que eu não vi isso, uma disciplina na faculdade, mas nada que me pudesse me qualificar para trabalhar nessa parte mais administrativa. E eu nunca achei que eu tinha um perfil para trabalhar com vendas, por exemplo. Mas as pessoas começaram a me procurar no LinkedIn porque eu fui a primeira pessoa que começou a
conteúdos técnicos e não tinha em outras redes sociais. E principalmente porque são conteúdos que são difíceis de ser encontrados, você encontra muito facilmente em fontes de outros países, mas normalmente a pessoa tem que pagar ali uma taxa para ter acesso a esses bancos de artigos científicos, então ele nem é disponibilizado. E se você não tem contato com alguma universidade pública, aí fica mais difícil ainda, porque aí os valores são bem mais altos. E aí eu decidi que eu ia levar esse conteúdo técnico para as pessoas, só que inicialmente eu não tinha nenhum plano de ter o meu próprio negócio, nem nada. E eu nunca imaginei que eu ia ter o meu próprio negócio. Até que as empresas começaram a entrar em contato comigo de consultorias para eu trabalhar terceirizadas para elas. E aí eu comecei a prestar esses serviços terceirizados. E aí já tinha um bom portfólio, que as pessoas estavam vindo conversar comigo no LinkedIn. Então, até antes da pandemia estava tudo perfeito, porque eu já tinha o meu portfólio de clientes, eu já sabia quem eram as empresas que eu ia atender, já tinha determinados até o final do ano passado, estava tudo certo. E eu queria levar esse conhecimento científico de uma forma mais ampla. E aí eu conheci a Congressme. Aí a Congressme eu até conheci através de um evento. Eu não sabia que tinha eventos na área de ainda. Eu soube da Congressme pelo evento que a Maraia tinha feito, que foi o Congresso de Empreendedorismo Feminino. Foi quando eu comecei a pesquisar mesmo sobre isso, entender mais essa parte de finanças. E aí, nesse mesmo período, eu conheci também um projeto que a Braskem estava fazendo, que ela é uma indústria química que fica localizada na cidade onde eu resido, Mauá. E aí eles estavam apoiando mulheres que gostariam de empreender na área para que pudesse gerar a economia local ali da cidade, né? Um trabalho social. E aí eu escrevi o meu projeto, falei que eu nessa parte de química. E aí, como eles são da área química, a única pessoa que submeteu um projeto nessa área, então é mais tranquilo. Então, toda a bagagem hoje que eu tenho com relação a marketing e com as mentorias também, porque senão ia ser bem difícil para mim, né? Uma química no mundo dos negócios, a gente é acostumado só a trabalhar em laboratório mesmo, então foi uma quebra de paradigmas bem grande para mim. E quando eu procurei a Congresso, me já foi com a ideia do Consifarma, do Congresso Online Nacional de Ciências Farmacêuticas. E o Consifarma eu queria resolver o problema que eu tive. Uma química que queria atuar na indústria farmacêutica estava com dificuldades porque eu não entendia nenhuma legislação, porque até então nossa faculdade é tudo muito amplo e eles só falavam de legislações específicas. E o mais engraçado é que não é que eu não tinha estudado o que estava nas legislações, eu tinha estudado. Só que em nenhum momento do curso foi falado legislação tal, citou. E as pessoas tinham um apego muito grande com isso, não se apegavam ao conhecimento. E aí a minha proposta do Consifarma foi essa. E aí depois vieram os outros eventos que todos foram baseados nisso. Em conhecimentos técnicos científicos que a gente tem sim na graduação, mas que eles não são aplicados em determinadas áreas. Então, o aluno ele não consegue enxergar a aplicabilidade daquilo. E muitas vezes um profissional que já se formou quer mudar de área, quer procurar áreas alternativas para trabalhar, não consegue. Então, a pessoa tendo contato com profissionais que têm diferentes perspectivas de carreira, consegue alinhar melhor os seus objetivos também. E aí, desde o final do ano passado, tenho me dedicado também a estudar marketing. Eu terminei a minha especialização de Growth Hacking, agora eu estou fazendo o meu MBA. E
é um universo muito amplo. E eu nunca imaginei que química tinha tanto a ver com marketing assim. Porque o marketing ele é um laboratório. Da mesma forma que eu chego num laboratório, fico testando, analisando os dados e vejo o que faz sentido e o que não faz, no marketing também é assim. Então, eu tenho me identificado bastante com a área. Aí hoje eu também tenho trabalhado unido esses dois quesitos também. Bacana, Ingrid. E o mais legal é que, assim, do meu lado também, fui para essa. No começo, até fui para essa área também de laboratório, mas vou até explicar um pouco melhor sobre isso. Né? Eu me graduei em engenharia de produção em 2017, mas o meu estágio eu fiz dentro de uma empresa que era. Ela fazia metrologia de calibração de balanças e termômetros para hospitais e farmácias. Né? Então já peguei ali nesse estágio, a gente tinha a ISO, né, onde aquela empresa tinha implementado. Na época era a única da região norte que tinha a ISO para poder fazer calibragem de balanças, né, e termômetros. E a gente, né, trabalha ali dentro com esse processo, como você falou, né, uma coisa muito aquela rotina, né? Não tem muita evolução. Você acaba seguindo as normas e aplicando aquilo. Claro que dá um baita resultado. E aí eu tive a oportunidade de continuar naquela empresa ou, né, seguir outra carreira, como engenheiro de produção, atuar ali dentro do laboratório. Mas como você falou, eu também não me... Já ali no começo, eu já não me sentia que era o meu caminho, sabe? Que eu não queria atuar numa indústria, enfim, numa empresa tão monótona assim, então acabei empreendendo, né? Acabei indo para o lado de marketing, então, no meu caso foi já direto para o marketing, né? Então eu peguei minhas habilidades em engenharia de produção e acabei indo para o marketing fazendo o congresso online em engenharia de produção. Então olha que legal, a gente, né, em áreas diferentes tomamos caminhos parecidos aí. E claro que até junto com o Conep ali eu comecei a prestar consultorias também, né, na área de marketing digital para empresas da minha cidade, para outras empresas de fora. E foi a partir disso que de fato eu comecei a empreender, a trabalhar nessa área. E claro, a partir disso, né, trabalhando ali 2 anos firme ali no Conep, foi que veio o surgimento da Congresso e aí, né, todo o crescimento que você já vem acompanhando a gente. Mas que legal, né? A gente realmente vê que a gente busca alternativas e hoje eu acho que o marketing digital ele ajuda a gente a potencializar a nossa área, né? Independente de qual área a gente, né, esteja atuando, igual você está mais para a área de química, eu estava mais para a área de engenharia de produção, mas eu acho que é uma ferramenta, né, muito grande para levar. E eu até queria ver de você sobre isso, sobre como que, né, o LinkedIn, né, que você é muito forte lá, queria que você explicasse um pouco melhor de como que foi essa construção, de como que você cresceu lá e de como isso te ajudou de fato a construir tudo, né? Você acabou citando aqui um pouco, mas queria que você se aprofundasse um pouco melhor nessa parte. Então, Guilherme, eu não sei se aconteceu mesmo com você, mas quando eu mudei para o marketing, uma das coisas que facilitou meu ingresso é porque eu queria continuar mesmo na área que eu já estava, química e ciências farmacêuticas, só que é muito difícil você encontrar profissionais de marketing que escrevam conteúdos técnicos da nossa área, é muito difícil. Então acabou sendo um diferencial também para mim ser da área técnica e produzir conteúdos técnicos também. No LinkedIn, inicialmente, quando eu comecei a produzir conteúdos, eu estava naquela de fazer o mestrado, eu não sabia se eu queria um novo emprego, porém eu não conseguia me identificar com nenhuma empresa, porque ter que trabalhar todos os dias com as mesmas coisas, para mim é muito difícil. E hoje, com a biochemia, cada hora eu estou trabalhando com uma coisa. Tem dias que eu acordo, planejo fazer um monte de coisa. Chegando no final do dia, eu fiz outras completamente diferentes. E tudo aquilo que eu tinha planejado ficou em segundo plano. E no LinkedIn foi isso. Eu planejei produzir conteúdos técnicos na minha área de coisas que eu gostava, que era a parte de química analítica e equipamentos de ponta para laboratório. E eu sei que hoje a gente tem poucos profissionais que são qualificados de verdade nessa área. Tanto que a Webconai nasceu por conta disso, para resolver mesmo esse problema de análise instrumentais. E é uma área onde todo mundo que decide atuar como cientista precisa dominar, independente da área que ele for atuar. Se ele estiver atuando na parte administrativa, vendas, finanças, que também tem esse potencial de atuação,
Mesmo assim, ele tem que dominar esses conhecimentos técnicos também, para conseguir fazer o planejamento. E aí, os conteúdos que eu estava produzindo foi sempre nessa linha. E eu sempre gostei de escrever, né? Sempre. O meu primeiro livro eu publiquei, eu tinha 10 anos, que foi um concurso da escola que eu tinha ganhado. E eu sempre trabalhei nisso, escrevendo mesmo, porque como a minha primeira graduação era acadêmica, então era tudo muito escrito, muito teórico. Eu não entendia muito da prática. Tanto que foi engraçado, né? Quando eu migrei de faculdade para faculdade particular, eu sofri mais nas provas do que quando eu estava na pública. Porque na pública era tudo teórico, então para mim era tranquilo. Agora na prática, onde os professores colocavam a aplicação desse conhecimento que eu já tinha o domínio na prática e eu não conseguia, eu tinha essa dificuldade, esse bloqueio. E foi a partir das minhas experiências que eu comecei a produzir conteúdos mesmo, né? E em pouco tempo eu alcancei mais de 30 mil seguidores. E foi para 40 mil, assim, pouco tempo. Mas e eu não tinha o controle, né? Eu comecei a ficar até um pouco assustada, primeiro porque eu sou muito tímida, eu nunca imaginei na minha vida ser digital influencer, foi uma coisa que se eu tivesse planejado não teria dado tão certo quanto deu. Só que hoje eu entendo mais das métricas. Naquela época, quando eu comecei a produzir conteúdos, não. Eu pesquisava na internet, no Google, hashtags que mais dava engajamento no LinkedIn. Não gostava das outras mídias sociais. Eu também tinha muita vergonha de me expor, mas eu compartilhava, dava certo, aparecia outras pessoas vindo conversar comigo. E o que mais me chamava atenção é que vinha pessoas de cargos altos conversar comigo, gerentes, coordenadores, que não entendiam aquela parte teórica, mas que estava tentando aplicar na área industrial e não estava conseguindo. E aquilo abriu um leque de discussões muito grandes. E aí eu ainda peguei um período onde as atividades presenciais estavam acontecendo. Então, eu conheci muita gente do LinkedIn pessoalmente também, em umas feiras e eventos que teve, eu ainda peguei isso, mas depois, com os meus eventos, isso aumentou muito. E você que produziu o Conep, você sabe, né? Sempre aparece muitos contatos e pessoas que a gente nunca imaginaria na vida um dia ter contato. Pelo menos comigo foi isso. Hoje eu tenho Ah, parceria com empresas que era o meu sonho trabalhar e eu nunca imaginei isso. Eu entrevistei 3 vezes o Henrique Correia, que é uma grande referência de literatura pra gente. Nunca imaginei, né, estudando na graduação, conhecê-lo, conheci pessoalmente, fiz entrevista, fui convidado para palestrar no Enegep, que é o maior evento presencial da engenharia de produção. E tudo isso, como você falou, graças a essa produção do Conep, lá também conheci muitas pessoas, né, conheci muita gente da área, então foi realmente um network muito bom. E como você falou, acho que você ainda foi para um lado do LinkedIn que realmente é muito difícil, né? Você ter um engajamento e tantas pessoas assim. Não é o Instagram que você tem ali 50 mil, né? No LinkedIn isso vale até muito mais, né? Com relação à qualidade de profissionais que estão te seguindo, que estão interagindo. Então, eu acho que isso é muito legal. E uma das coisas que eu vim acompanhando de você também é que você interage muito, né, com as pessoas. Não só publica conteúdo, mas está sempre interagindo através dos comentários, enfim. Isso também ajuda a você gerar essa conexão e cada vez mais atrair, né, as pessoas interessadas em discutir sobre essa temática que você vem trazendo no seu perfil. Sim, agora eu migrei para o Instagram faz pouco tempo, foi em janeiro, mas eu nem tenho muitas publicações lá, só que os conteúdos que eu coloco lá, eles são técnicos, então normalmente o meu engajamento no orgânico está muito alto, acima da média para quem nunca colocou nenhuma, não investiu em nenhuma mídia paga ali dentro. Só que eu tenho hoje um controle maior de seguidores. Então, se alguém me segue, eu já acompanho. Se a pessoa não é da minha área, não vai acompanhar os meus conteúdos, eu já excluo, para o meu engajamento lá não diminuir. Só que tem sido, eu estou tendo um contato maior agora com pessoas da área acadêmica pelo Instagram.
mais do que pelo LinkedIn. O LinkedIn é mais industrial. E o LinkedIn eu também alcancei contatos que eu não imaginava. E muitas deles não foram que eu fui atrás. Porque se dependesse de mim, como eu sou tímida, eu não ia atrás, eu não ia falar com as pessoas. Boa parte das pessoas vieram conversar comigo, até mesmo os palestrantes dos meus eventos. Gostaram das iniciativas e queriam fazer parte. Então, isso é muito significativo, né? Porque eu sei que eu consegui impactar a vida das pessoas. E eu gosto de interagir mesmo com as pessoas. Eu acho que é muito importante quando você trabalha produzindo conteúdos. Eu sou muito suspeita. Eu gosto mais de produzir conteúdos do que trabalhar com mídias pagas. Não é muito a minha cara trabalhar com mídias pagas. Eu gosto de produzir conteúdos e de ter contato com as pessoas para entender outras perspectivas também. Então, muitas ideias de outros conteúdos acabam vindo de questionamentos que as pessoas me fazem, pontuamentos. Eu nunca fui atacada por produzir nenhum conteúdo. Tem gente que acaba sendo, eu nunca fui. Né? Até mesmo as críticas que eu já recebi sempre foram construtivas e que geraram novos conteúdos. Então, isso me ajudou bastante. Mas assim, Guilherme, mudei muito. Porque antes, eu não sei como foi para você essa mudança. Depois seria legal também você compartilhar. Mas no início, eu até usava uma ferramenta de agendar posts, sempre usei, porque aí eu vejo os horários mais estratégicos e se eu estiver ocupada, vai lá e vai a publicação do mesmo jeito. Só que eu não tinha uma linha tão definida assim. Eu não tinha um calendário editorial. Hoje, agora com esse day, eu tenho um calendário editorial. Embora eu não produza conteúdo de maneira linear. É muito difícil eu produzir conteúdo de maneira linear. Então, às vezes, eu estou falando de cosméticos e do nada eu estou falando de tratamento de resíduos químicos. É assim, porque a minha ideia é atingir esses públicos diferentes e que eles me acompanhem e fique tudo lá de uma vez, para eu não perder, entendeu? As outras pessoas que estão lá por conta de outros temas também. Sim, e compartilhando do meu lado aqui, né? Eu já sou um pouco ao contrário de você no sentido de eu não gosto muito de escrever, né? Então, o meu lado negativo é esse, eu prefiro mais números, né? Até por isso eu fui para engenharia e acabei, né, gosto muito da parte de análise, estatísticas, dados, então me dou muito bem, por isso que no marketing acabei me dando muito bem, como você falou, né? São muitos dados, números, a gente acaba avaliando muita coisa para tomar uma decisão. Então, no começo, só que eu também sou muito tímido, então, tipo assim, pra mim era também um bloqueio muito grande criar conteúdo, fazer alguma coisa. Então, o que eu fiz no começo, né? Eu fui mais pro lado do vídeo, gravar vídeo, né? Como a gente tá fazendo aqui, conversar. Então, pra mim sempre foi mais fácil. Usar um mapa mental, partir de raciocínio lógico e construir uma ideia. Então, eu fui muito mais pra esse lado, só que assim, pra mim foi muito difícil, como você falou, porque imagina no começo, você já tem um bloqueio de conversar com as pessoas e gravar um vídeo, falar olhando aqui para uma câmera, igual a gente está fazendo aqui às vezes, sem ter ninguém, é muito difícil, né? Então, para mim, né, eu tenho até hoje meus primeiros vídeos gravados, salvos, assim, eu vejo, tipo assim, a brutal evolução que eu tive, mas foi da prática, como você falou. Foi uma prática, foi realmente gostando do que eu estava falando, cada vez mais também eu estava criando essa identidade, essa solidez na área, então eu consegui expor isso, e aí cada vez mais eu fui ficando melhor, né? Então, antes eu tinha que scriptar cada palavra que eu falava, hoje em dia com tópicos eu consigo falar por 10, 15 minutos, então eu tenho lá a ideia que eu vou falar nesse vídeo, vão ser 3 dicas. Eu consigo falar sem preparar nada previamente escrito, então isso me ajudou através desse desenvolvimento, de estar sempre conversando, de estar sempre gravando vídeos. E aí, recentemente, eu estou nessa busca, né, de migração diária, né? Como eu estou muito forte na Congresso, a gente tem muitas ações, muitas coisas, vem acompanhando, né? A gente está com muitos eventos, eu não estou mais conseguindo me dedicar tanto ao Conep, né? O meu evento que eu me dediquei por 4 anos. Então, eu estou nessa decisão de migrar, né? De meio que abandonar, né? Porque eu não quero também
deixar de fazer sem qualidade, sabe? Igual você falou, sem ter um acompanhamento, sem pelo menos ter uma linha do que eu vou produzir. E aí eu tô buscando essa migração, de eu realmente focar minhas energias no marketing, focar minhas energias naquilo que eu tô mais me empenhando hoje, né? Mais estudando, né? Mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que esse estudo diário aí, essa prática, né? Eu acho que é muito disso. E você, então, quando você começou a produzir, né, os conteúdos que você produz são mais focados em texto, então, né? Que você gosta de escrever, não seriam em vídeos. Você também está fazendo conteúdos em vídeos. Textos. Era mais texto, imagens, e agora eu estou trabalhando muito com posts em carrossel, onde eu deixo tudo mais dinâmico. Aí eu acabo usando tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E eu não sei se isso aconteceu com você, mas o primeiro vídeo gravado que eu fiz foi para o Concifarma. Processo seletivo de estágio que me pedia vídeo, eu já nem aceitava participar, porque para mim era um bloqueio muito grande. Eu preferia mil vezes que eu ligasse a câmera e conversasse com a pessoa do que eu falar. Se eu fazer ao vivo, eu saio muito melhor. Mesmo para a gravação, não é só uma hora igual tá lá a gravação. Eu fico pelo menos umas 3 horas para sair uma hora de vídeo. E não é porque eu não consigo gravar direto, porque depois eu vou assistir a apresentação, aí eu vejo, nossa, uma palavra não saiu legal, eu poderia falar de outra forma. Eu vou lá e regravo de novo. E eu sou muito perfeccionista, então isso do vídeo, assim, me atrapalha muito ainda. E olha que as pessoas falam, olha, é melhor você fazer do que ser perfeito. Só que mesmo assim eu não consigo. E é engraçado, né? Porque eu fiz a abertura, por exemplo, do Konak ao vivo. Foi a primeira vez. E eu nem tinha reparado nas coisas que eu estava falando, só foi. E eu tenho um detalhe. Quando eu faço apresentação, Guilherme, eu não gosto de deixar texto. Eu gosto de deixar o título só do que eu vou falar e uma imagem ilustrativa, no máximo um fluxograma. Mas se tiver muito texto, também eu me perdo no que eu vou falar. Porque aí parece que está fugindo o meu raciocínio. Então, eu sempre preferi mais texto, mas é porque eu me dou muito bem com essa parte escrita. E eu já até trabalhei em uma editora de livros, fazendo livros didáticos, então para mim é mais fácil. Até para gravar uma story no Instagram, gravo várias até eu decidir qual que eu vou colocar. É terrível. Mas é a questão da prática, como falei, né? Eu também lá no começo era, como você falou, era muitos vídeos para sair um vídeo só, né? Então era muito complicado, né? Mas com a prática eu fui levando isso, a parte de escrita, apesar de não ser minha praia, mas eu, né? Hoje cada vez mais eu tô forte na parte de copy, né? Produzindo copy, textos, né? Para venderem os nossos eventos, para a gente ter cada vez melhores conversões, né? Então eu tenho me dedicado muito a isso, apesar de não ser minha área, mas a gente faz esse esforço, né? Aos poucos a gente vai ganhando isso. Eu acho que no vídeo é a mesma coisa, né? Essa questão mesmo da prática, né? Eu demorei muito tempo para agora conseguir produzir algo legal, né? Mas eu acho que esse é o caminho. Ingrid, falando um pouco mais agora, né, dessa parte sua de empreender, né, de ter vários projetos, você acabou citando aí que você chega, planeja seu dia e quando chega faz tudo que não foi o que você planejou. Como é que é isso para você? Como é que você se planeja? Você gosta de se organizar? O que você faz que te ajuda a executar suas atividades, conseguir entregar aquilo que você se propõe a fazer? E quais são os desafios que você tem, né, durante a execução dessas suas atividades? Então, hoje eu ainda não finalizei o meu mestrado, eu terminei as disciplinas, mas eu não terminei a parte prática. Eu estou sem previsão ainda, só quando passar a pandemia. Não tem condições nesse momento ir para o laboratório, porque as universidades também estão dando ênfase maior para projetos ligados à Covid-19. O meu não era. Então, só para não ficar parada no mestrado, eu tenho uma disciplina que é uma vez no mês que eu assisto um seminário para ficar por dentro das novidades do programa e dos temas, e para discutir mesmo com os pesquisadores para não ficar parada. Então, eu já sei,
toda segunda-feira, uma vez por mês, eu vou parar a manhã inteira e vou assistir o seminário e vou fazer atividade do mestrado. Já meu MBA, depende da semana. Tem dias que eu consegui estudar à noite, tem dias que é só sábado. Aí, esses dias também, eu me enrolei toda que eu inventei de fazer um curso de auditoria do Inmetro e com o CONAC rolando, e eu tinha que estar nas aulas ao vivo e o CONAC. Aí, pronto, também foi difícil me organizar. Mas o que eu costumo fazer é no domingo fazer todo o meu planejamento da semana. Eu gosto de usar o Trello. Aí eu deixo anotado tudo que eu tenho para fazer durante a semana. Só que eu sou uma pessoa que eu não gosto de colocar lá, segunda-feira eu vou fazer tal coisa, terça-feira tal coisa. Eu deixo um monte de listas do que eu preciso de fazer, as tarefas. Aí eu deixo separado lá como se fosse um Kanban mesmo. É o que eu já fiz, o que eu estou fazendo e o que eu ainda tá para fazer. Porque aí eu vou me organizando melhor. E aí, se vai aparecendo novas demandas, eu também vou colocando lá na lista e só separo. Porque não dá. Igual agora com a Congress-me, né? Eu estava planejando só o Concifarma. Aí, semana passada, conversei, agora a gente já está com outros projetos. Aí, essa semana eu já tive que me estruturar de novo para dar conta de tudo. E eu acho que quando a pessoa se submete ao empreendedorismo, ela tem que estar ciente que o que ela não vai ter é uma rotina definida. Ela não vai ter. É muito diferente, porque às vezes vai acontecer imprevistos e você vai ter que lidar com aquilo. Às vezes eu planejo trabalhar 7 horas por dia, às vezes eu vou até mais tarde trabalhando. Tem dias que em poucas horas eu termino de trabalhar também, de fazer as tarefas que eu tinha destinado para aquele dia. E também depende de como você tá, né? Tem tudo isso. Tem dias que você acorda super animado, faz tudo, tem dias que você está desanimado também. Exato, acho que eu compartilho de tudo isso que você falou. Eu também gosto de planejar meu dia né, no domingo, então planejo, né, as atividades como você falou. É até engraçado que eu também sou ruim como é que fala? De dividir por dias da semana. Ah, o que eu vou fazer segunda, o que eu vou fazer terça, vou fazer quarta. Aí toda vez que eu vou ver minha lista, segunda tem 20 tarefas, aí terça tem duas, aí quarta tem uma, porque eu não sou ruim também de priorizar isso no tempo. O que eu gosto de fazer é priorizar por prioridade mesmo, né? O que é mais importante. E aí eu vou fazendo igual você falou, vou cumprindo isso no meu dia a dia e vou ao longo da semana vou redistribuindo aquilo que não é mais importante, vai ficando de lado tudo isso. Mas isso que você falou é total real, né? No dia a dia do empreendedor você acaba tendo tantas coisas que fogem, né, do seu planejamento, que você tem que estar ciente para você saber se é importante de fato fazer, se é importante delegar, se é importante como que você vai levar isso. Então são vários desafios para você conseguir cumprir. Mas isso que você falou também é muito verdade, né? O empreendedor ele tem que ser aquela pessoa que ela tem que estar ciente que ela vai ter que se adaptar, né, às coisas dinâmicas que acontecem no dia a dia, né? Então, eu acho que realmente isso é um desafio muito grande. Com relação ao lado pessoal também, né? Como você falou, o nível seu de energia, de entusiasmo, de animação de um dia de outro. Desse lado, o que você faz hoje que você vê que te ajuda a ter mais ânimo, a ter mais disposição para cumprir suas atividades? Você gosta de fazer alguma atividade física? Você faz alguma coisa que te ajuda nesse processo para que você consiga, né, tá mais disposta a fazer essas atividades durante o dia? O que você gosta de fazer? Então, eu sou muito viciada em ver filmes e séries, então às vezes eu tenho o costume de parar de trabalhar e assistir no meio do dia. Quando eu tô vendo que eu tô muito dispersa e que eu não vou render, eu prefiro assistir alguma coisa e deixar o trabalho para depois, porque senão eu não consigo. Eu fico na frente do computador e não saio, eu fico postergando aquela atividade. Exercícios físicos eu fazia muito antes da pandemia. Agora, por conta da pandemia, eu tô totalmente sem coragem de ir para academia.
faço algumas coisas em casa, porque eu gosto de dançar. Então, para mim, sempre a dança sempre foi um refúgio quando eu tô brava, quando eu tô improdutiva, quando eu tô ansiosa, então me ajuda a resolver bastante. Mas outras práticas que as pessoas costumam fazer, como yoga, comigo não funciona, nunca tentei. Eu acho que porque eu sou muito elétrica no trabalho. E eu tenho um defeito também. Se eu começo a fazer uma coisa, eu vou até o final do dia, até terminar. Eu não consigo fragmentar as coisas. Tem muita gente que consegue, eu não consigo. Se eu coloquei como meta terminar aquela atividade naquele dia, eu vou até o fim. Nem que eu passe a noite virada fazendo, mas eu vou entregar. E eu sou muito assim. Só que essas questões pessoais por conta da pandemia comigo mudou bastante. E eu tenho muito medo hoje de sair na rua, por exemplo. Mas aí por quê, né? Porque no meu mestrado eu estudo micro-organismos, aí eu começo a entender tudo que acontece. Aí eu saio na rua já achando que qualquer um tem Covid, que eu vou pegar de qualquer um. E eu também, e é o mais engraçado que assim, eu entrei de quarentena muito antes do que todo mundo. Eu tive contato com pessoas que tinham chegado da Itália e que foram os primeiros contaminados aqui no Brasil na semana que foi anunciado que eles tinham sido contaminados, né? E foi um evento da minha área que eu tinha ido. Uma foi uma aula da minha pós e o outro foi um evento que eu fui. E aí eu já fiquei desesperada, porque na mesma semana eu fiquei doente. E aí ninguém sabia quanto que era o tempo de contágio, se a pessoa já tinha contato poucos dias e já apresentava alguns sintomas. Eu não sabia. Então, desde fevereiro do ano passado, eu já tirei essas minhas atividades físicas, de sair muito, eu já tirei. Eu fiquei doente 2 semanas. Hoje eu sei que eu não estava com Covid, que eu estava com uma gripe forte mesmo, porque os outros sintomas eu não apresentei. Mas até hoje eu sou bem receosa com relação a isso. Aí eu também acho que a minha qualidade de vida piorou nesse sentido. Eu acho que de modo geral, né? Eu acho que de modo geral, né, por conta da situação que a gente está vivendo, realmente a gente teve que ficar muito mais recluso, né? E isso acaba que a gente acaba mergulhando, como você falou, no trabalho, né? E acabou que realmente isso também aconteceu comigo, né? Ali no começo, onde a gente realmente ficou, né, em lockdown e tudo mais, e a gente trabalhando muito aqui na Congresso, crescendo bastante, né? Como você falou, o lado de eventos presencial cancelou, mas o online cresceu muito, né? Então a gente teve que se desgastar muito mais, porque até então não tinha tanta equipe, né? E tudo isso fez, como você falou, né? A qualidade de vida piorar. Né? E eu busquei alternativas do que eu tinha, então comecei a treinar em casa, comprei uma barra, comprei uns pesos, comecei a fazer atividades físicas em casa. Aqui Eu moro perto. treinei 2 primeiros meses, depois desisti. É difícil, né, você ter essa motivação, né? Mas eu acabei comprando um curso de treinamento, então isso também me ajudou a ter um método. Igual você falou, eu gosto muito de metas e tudo mais, então se fosse depender de mim sozinho, acho que também teria desanimado. Mas com esse curso eu comecei a gostar de treinar certo também, então isso foi crescendo. Outra coisa que me ajudou muito, eu moro perto da praia, que eu moro em Macaé, então também dá pra ir na praia ali tranquilo, não tem nada, vou lá, dou um mergulho, já volto, então isso também ajudou a sair quebrar essa rotina, né, de só trabalhar, só trabalhar. Em frente à praia também, e eu não fui na praia, nem Ah, pisei lá. Gente, é que eu sou medrosa mesmo. Na verdade, não é medrosa. Eu acho que o meu mestrado influenciou muito nisso. Eu comecei a estudar substâncias químicas que ficam dentro desses micro-organismos e o potencial deles, tanto para gerar doenças patológicas quanto para produzir novos medicamentos. Então, eu fiquei muito assustada. E até mesmo com essa onda da pandemia, a gente sabe que não tem como mensurar quantas pessoas estão contaminadas e porque alguns apresentam sintomas e outras não. Então eu fico morrendo de medo, morrendo.
não saio. As minhas atividades são o máximo possível dentro de casa. Compras também internet. Eu tô desse jeito. E é engraçado, porque assim, eu conversei com os meus amigos que também trabalham nessa área de microbiologia e eles estão da mesma forma. Porque tem até uma imagem que eles fizeram de conscientização das pessoas, que falaram: ah, se você pudesse enxergar o coronavírus, você sairia na rua? E aí colocou um coronavírus enorme no centro de Nova York, a foto, e as pessoas assustadas correndo porque estavam vendo ele. E para a gente que estuda a mesma coisa, é como se ele estivesse lá e a gente assustada. Então, assim, com essa questão de qualidade de vida, pontos de melhoria para mim, com certeza. É, porque querendo ou não, né, isso ajuda, né, no nosso dia a dia, pra gente ter energia, disposição para conseguir fazer as atividades, né, mas como você falou, né, buscar sempre fazer isso, né, no momento que a gente está vivendo, fazer isso da forma mais reclusa possível, né, então, como eu falei, eu treino em casa, então comprei uns pesos, umas barras ali, consigo fazer alguma coisa todo dia, meditação, consigo fazer também tudo em casa, então são algumas atividades que vão ajudando a gente a passar, né, por essa dificuldade, tá aí no dia a dia, né? Então acho que isso é bem bacana. E Ingrid, sobre essa parte, né, do trabalho, é isso. Eu queria falar com você sobre aquele grande resultado que você teve através dos seus eventos. Você foi convidada. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, Guilherme, quando eu produzi o Canso Farma, até foi uma época que você estava acompanhando bastante a produção do evento. Não sei se você vai lembrar, mas em muitos momentos eu te perguntava, Guilherme, não sei se vai dar certo, porque era essa a impressão que eu tinha. E eu sou muito insegura, então no início, para mim, ser tudo novo, não saber o que vai acontecer, gera muitas expectativas. Mas é engraçado que até hoje eu ainda tenho isso comigo. Até hoje eu gero expectativas dos meus eventos, não sei o que vai acontecer, o que o público vai achar, se vai ter uma boa aderência ou não. Muitas vezes eu acho que são X palestras que, nossa, vai bombar no evento. Aí chega lá, não, é Y, são outras completamente diferentes. Então, eu tive que aprender a lidar muito com a diversidade, que talvez na onde eu estava inserida, no ambiente tradicional, não era. Eu não passava por esse processo de enfrentar as adversidades, porque eu já tinha uma rotina tão definida que eu não tinha desafios. Então, o máximo desafio que acontecer era se acontecesse algum problema ali, para eu realizar as minhas atividades. E eu acho que os meus cases de sucesso nos eventos foi a quantidade de inscritos que eu atingi, e principalmente o quanto essas pessoas conseguiram impactar minha vida. Eu acho que elas impactaram mais do que o contrário. É essa visão que eu tenho. Eu tinha o interesse de trabalhar em muitas empresas de equipamentos instrumentais, embora hoje eu não pense em largar o empreendedorismo, e ter elas comigo hoje nos meus eventos faz muita diferença, sabe? Ver que realmente eu estou entregando um trabalho que complementa o trabalho delas também, né? Porque ao mesmo tempo que elas estão oferecendo um produto, uma solução, eu estou oferecendo essa parte de educação corporativa que é difícil para as pessoas se qualificarem, conhecer também essas técnicas com maior profundidade. E assim, para mim, o meu case de maior sucesso mesmo, sem dúvidas, foi esse ano, quando eu fui convidada para participar do Congresso Internacional de Descobrimento de Novas Drogas, que é um congresso altamente qualificado que fica na Ásia e ele é referência mundial. E eu sou química, e ser chamada para um congresso de ciências farmacêuticas, onde a maioria é farmacêutica. E a gente tem um problema porque
Aqui no Brasil, assim, a gente não tem um diálogo entre farmacêutico e químico, a gente tem uma briga que está já consolidada entre as duas áreas desde 1970, envolve inclusive os nossos órgãos que nos representam, e isso dificulta muito o desenvolvimento das nossas tarefas e influencia também na pesquisa e desenvolvimento do país. Então, quando eu fui convidada, isso para mim foi uma quebra de paradigmas muito grande, muito grande. E eu fui a primeira brasileira também. E quando eles me colocaram na lista dos jovens mais influencers do mundo na área de ciências, eu também fiquei chocada. Então, quando eu recebi a notícia, eu falei, gente, eu acho que alguém está me trollando, porque eu não fiz nenhuma graduação em Harvard. Eu acho que as pessoas eu devo ter falado alguma coisa nos meus eventos que a pessoa interpretou errado. E eu até conversei com a mulher da organização a respeito disso. Eu falei: olha, você tem certeza mesmo? Você viu direito que eu sou insegura? Então, eu pergunto para deixar claro. Então, quando ela falou que o meu trabalho estava impactando pessoas de outros países também, e aí eu fui prestar atenção na quantidade de inscritos de outros países, que embora não seja um número tão expressivo com relação à quantidade de brasileiros, mas são pessoas que realmente acompanharam o evento e que está fazendo a diferença. Eu, por exemplo, nos meus eventos tenho um diretor de uma indústria farmacêutica da Argentina que acompanha todos, sem exceção. Sempre que acaba o evento, ele sempre faz um post, marca todos os palestrantes e as pessoas que ele conversou lá. E eu também já abri diálogo com o pessoal do Peru, que eu não tinha contato. Eu sempre achava que o Brasil a gente estava muito atrás dessa questão de pesquisa e desenvolvimento. E a partir dos eventos que eu tive contato com essas pessoas que residem nos países vizinhos, aí eu vi que o negócio é mais complicado, porque lá eles não têm universidade pública que faz pesquisa e desenvolvimento de ponta, eles dependem de outros países. Nesse período de pandemia, quem faz o atendimento deles é o Brasil e o México. E quem é o brasileiro e o mexicano que vai querer viajar para esses países e as empresas vão correr o risco daquele colaborador ser contaminado? Nenhuma. E as empresas tradicionais não pensaram em quê? Em como interagir com essas pessoas de maneira remota, porque até então preciso resolver um problema, olha, você paga e eu vou aí e resolvo. E agora? E essas empresas tradicionais estão tendo que mudar assim, rapidamente. E eu acho que os meus eventos contribuíram muito para mostrar dessa importância de inovação tecnológica também. Afinal, congressos na minha área eram só presenciais, e agora online muda tudo. E as pessoas gostam disso, porque você tem contato com pessoas de diferentes áreas de atuação. Quem imaginava um dia ter contato com alguém de Tóquio, da Ásia, que está produzindo esse evento? Nunca. Se eu continuasse eventos presenciais no Brasil, assim, as chances de eu ir conversar com alguém ia ser nula. Exato. Eu acho que realmente, né, é fantástico nessa questão do digital, né? Com seus eventos aí, o que já chegamos aí a que 100 mil pessoas só nos seus eventos que participaram? Já, né? Então é muita gente, né? E como você falou, a gente consegue atingir até outros países, né? Principalmente aqui da América do Sul. Muita gente participa dos nossos eventos, a gente acaba nem olhando, né? Muitas pessoas ali do, igual você falou, Peru, Colômbia, né? Acabam participando dos nossos eventos. Vira e outra, como eu tô aqui no marketing, eu faço essas pesquisas para saber quantas pessoas participaram de cada país, né? Então a gente já atingiu muitos e muitos países falando em congresso em geral. Mas acho que realmente é isso, né? O impacto que você gera através do conteúdo que você gosta de falar, você gosta de produzir. E aí o reconhecimento vem naturalmente, né? Como veio para você através dessas conquistas que você teve. E aí, Ingrid, para a gente já chegar aqui ao final do nosso bate-papo, que está muito legal, a ideia do Clutch, né? Por que Clutch Podcast, né? O nome Clutch vem de uma paixão minha, né? Eu gosto de basquete, assim como você gosta da dança.
Sou apaixonado por basquete, de jogar esse esporte que me ajuda muito também a me desenvolver. E Clutch é um jogador que ele é reconhecido como um jogador muito bom, que nos últimos segundos, nos últimos minutos de uma partida, ele faz o arremesso final e ele consegue ganhar o jogo através desse arremesso final. E ele faz isso por várias e várias vezes. Só que esse arremesso que ele faz tem um detalhe, né? Ele faz um planejamento, uma jogada para esse arremesso acontecer, mas é somente na hora de fato da jogada que ele tem que agir com a intuição dele, com o coração dele, para saber de fato o momento certo para arremessar, que não necessariamente vai ser a jogada planejada, mas ele consegue sentir isso através de toda essa bagagem de treinamento que ele teve e essa intuição que ele acredita que aquele momento ele arremessa e por estar preparado ele consegue fazer. E a minha pergunta final para você é essa: qual foi o seu momento clutch? Qual foi aquele momento que você teve que tomar uma decisão muito difícil, teve que agir com a sua intuição, com o seu coração, para que você conseguisse de fato mudar o seu caminho, mudar suas direções e seguir no que você acredita, naquilo que você está fazendo? Sem dúvidas, foi inclusive na produção dos meus eventos. Como eu falei para você, eu sempre quis trabalhar nessa parte de análise instrumentais e eu já estava pensando em trabalhar como cientista de aplicações, que era uma área totalmente dinâmica, onde você atua prestando serviço para as outras empresas. Eu já faço a mesma coisa, só que eu tenho a minha empresa para isso. E quando essas empresas que eu tinha um dia pensado em trabalhar entraram em contato comigo, foi uma surpresa muito grande, só que eu não podia deixar todas elas trabalhando comigo, e nem todas que eu queria que trabalhar um dia, porque eu sabia que isso entrar em conflitos, tanto de questões de concorrências, e eu não queria fazer uma parceria que fosse desleal. Então, tomar essas decisões, assim, para mim foi muito difícil, porque eu tive que pensar muito nos meus valores pessoais, profissionais, na forma que eu queria entregar conteúdos, na maneira que a empresa poderia me ajudar a alcançar aquilo, e muitas vezes por mínimo eu tinha que tomar uma decisão de escolher uma ou outra, então isso para mim foi o mais difícil. Mas o que tornou um sucesso, Guilherme, porque graças aos meus eventos eu consegui mudar essa realidade. Então, hoje as empresas, mesmo elas sendo concorrentes, estão mais abertas, por exemplo, a participar dos meus eventos e entender que cada um tem o seu espaço e que tudo bem você falar de X e o outro falar de Y, isso não vai impactar em nada. Até porque cada uma delas já tem os clientes definidos, né? E às vezes você compartilhar, mesmo que sejam os seus clientes, e mesmo assim aquele cliente escolher você e não o outro, então isso é uma grande diferença, né? Isso para mim foi o meu maior case de sucesso, sim. Muito bom, Ingrid. E até para finalizar, até uma curiosidade minha, como é que foi acho que esse momento que você descobriu a Congresso, né, como você falou já através da Maraia, mas como foi esse entrar em contato com a gente para que de fato você quisesse fazer um evento e a partir disso nascesse, né, dessa parceria que a gente tem hoje? Como é que foi essa decisão para você e como é que você, né, buscou esse contato com a gente? Então, eu já trabalhava produzindo eventos, mas em organizações dentro da universidade. E nas escolas que eu estudei, como foi particulares, então tinha feira de ciências e eu era sempre uma das pessoas que estava ali envolvidas. E com relação aos meus eventos, quando eu entrei em contato com a Congresso, eu pensei em uma forma de comunicar com o público que eu tinha alcançado no LinkedIn, só que para mim era muito difícil ser presencial, porque não tem como viajar, por exemplo, para a Bahia da noite para o dia. E isso também ia refletir nos valores que eu ia cobrar no curso, porque ainda ia ter o aluguel do local, o valor do meu trabalho, e aí ia ter o translado também, enfim, muitas coisas.
E quando eu entrei em contato com vocês, foi realmente, eu já estava decidida que eu queria fazer alguma coisa, só não sabia se ia ser um evento, se ia ser um curso online, que também para mim foi uma quebra de paradigma, porque eu estava acostumada com o ambiente tradicional. E esse é um dos problemas dentro da minha área, porque quando você é graduado, por exemplo, em universidade pública, a gente cria uma resistência maior para aceitar aquilo que é novo, porque já está tudo tão moldado ali dentro do tradicional que é muito difícil você enxergar que coisas diferentes vão dar resultados. E hoje, graças a Deus, assim, eu consegui mudar isso dentro de mim. Que bom que eu tenho impactado a vida de outras pessoas também, porque eu já sou convidada, inclusive por professores, né, de programas de pós-graduação para levar essas questões de empreendedorismo. E aí foi engraçado, porque eu nem tinha noção que a pandemia ia acontecer, mas a gente já sabia da notícia que estava acontecendo na China, que até então era uma doença desconhecida. Em dezembro de 2019, a gente não tinha ideia ainda do que estava acontecendo. E eu lembro que eu entrei em contato com vocês muito próximo do Natal, muito próximo. Foi em dezembro mesmo que eu estava com essa ideia, e logo em janeiro a gente já decidiu e planejou o Concifarma. E o Concifarma foi a primeira edição do evento que eu precisei de mais tempo. Só que foi bem engraçado, porque mesmo assim ele ainda foi feito muito tradicional, porque os meus convidados eram pessoas que eu tinha contato de alguma forma já. Eu estava meio insegura de convidar gente de fora que não me conhecia, que era uma primeira vez que eu estava fazendo aquilo, então realmente eu ia me sentir mais segura se fosse alguém que já me conhecia, que conhecia o meu trabalho. E aí, quando foi para produzir o Webconai, eu já estava outra pessoa, muito mais tranquila. Não, isso, eu acho que eu compartilho isso com você também, que quando eu fiz o primeiro Conep, né, a maioria dos palestrantes eram meus professores de graduação. Mesma coisa, eu não tinha essa segurança e não tinha também know-how ali para trazer tanta gente. Então, foi até um evento que teve pouco palestrante, foi muito difícil, igual aquilo que aquela mesma sensação, né? Será que vai acontecer o evento? Será que realmente eu vou conseguir fazer? Né? Então, foi bem difícil. Já para o segundo evento, depois que aconteceu, aí foi outra história, né? Foram 28 palestrantes, teve até 2 internacionais, assim, uma maioria das pessoas eu nem conhecia, então assim, foi realmente uma quebra de paradigma que me ajudou também a evoluir, mas acho que isso é natural, né? Você acaba indo para esse caminho, você quer sentir, você quer ver como as coisas vão acontecer, é natural isso, mas que bom que, né, com o resultado você viu essa mudança rápida e já conseguiu construir cada vez eventos maiores, eventos mais sólidos, com muito mais bagagem, né, de conteúdo. E né, agora olha a diferença, né? Porque no primeiro Concifarma eu tive 25 palestrantes, agora eu estou com 65 na segunda edição. É uma diferença enorme. E Muito. também, eu não sei se aconteceu com você, Guilherme, mas na primeira edição do Concifarma eu estava muito insegura com relação aos temas. E eu produzi muito o evento como se fosse para mim. Eu me coloquei como persona, que já foi o primeiro erro, mas que foi um erro que deu certo. Que eu convidei os palestrantes para abordar justamente os temas que eu, como química, tinha dificuldade. E foi engraçado que eu tive mais químicos do que farmacêuticos no Concifarma. E já agora, e aí eu já comecei a estudar mais. Quais foram os feedbacks das pessoas? Dei uma atenção maior para os feedbacks de quem era farmacêutico. E aí eu já consegui produzir um evento bem maior e com mais áreas de atuação, né? Porque o primeiro foi só área industrial mesmo, não tinha focado na parte hospitalar, saúde pública, nada. São muitas variáveis, né, eu acho. E se você pensar em tudo, você não faz, né? Então acho que
você realmente foi no caminho certo, assim como eu também, no começo, eu não tinha também essa expertise de entender tudo, então realmente eu peguei meus professores, peguei um pouquinho de cada área, a ideia era falar um pouco sobre cada área da engenharia de produção, mas é aquela ideia, quando você tem uma ideia, quando você quer resolver um problema, você precisa colocar em prática, mesmo não tendo ainda toda a solução, e é nítido, né, de como que vai evoluindo, né, como que uma edição, um projeto, né, você vai sempre modelando, vai sempre evoluindo, então acho que isso é natural, é necessário, né, de ser feito, o que não dá, é como você falou, às vezes tentar planejar tanto, né, e não conseguir executar, né, aquele evento e conseguir, ou, enfim, executar o projeto que a pessoa queira. Sim. É, e muitas vezes, eu não sei se isso aconteceu com você, mas sempre acontece nos meus eventos. Se for para acontecer algum problema, algum imprevisto com o palestrante, é engraçado, porque sempre acontece uma semana antes. Então, hoje eu já Esse tenho é todo o padrão, esse é planejamento. padrão. Já tenho hoje, eu já faço todo o planejamento, desde a Webiconai. Eu já fico pensando, se alguém desistir, eu coloco aqui. Coloco, trago essa palestra para esse dia, para esse horário. Se outro fulano não der para participar e é ao vivo, eu já tenho essa outra estratégia que não vai ficar um buraco ali na programação. Então, hoje eu consigo planejar e também ter a percepção de problemas antes deles acontecerem, né? Para evitar mesmo. Exato, esse é o crescimento, né, da pessoa que está empreendendo, que está aprendendo, que está evoluindo. Comigo aconteceu exatamente o mesmo, né? Na primeira edição foram 12 palestrantes, mas eram 17 já confirmados no site. Ou seja, 5 desistiram. Na segunda edição foram 28 palestrantes, mas eu chamei 33, então, de novo, 5, né? Acho que no Conep aí sempre é uma média de 4 a 5 palestrantes que desistem, né? Então, como você falou, eu já sei que isso vai acontecer, eu vou chamar mais do que eu preciso, mais do que eu planejei, para justamente não ter esse problema. Então, você vai aprendendo. E o mais legal de tudo é que você vai sofrendo menos, né, com esses problemas. Acho que na primeira edição você acaba sofrendo muito, porque aquela pessoa desistiu, porque não conseguiu entregar. Agora você já aceita isso, é uma coisa mais natural. Isso é bem legal da pessoa entender que independente do que você queira fazer, independente de qual área você queira seguir, até independente se você quer ir para o lado mais tradicional, né, trabalhar numa empresa, você vai ter problemas que vão acontecendo, eles vão acontecer só assim para você crescer, né, através das dificuldades, através dos problemas que você consegue evoluir. Porque se você não tem esse problema, você não consegue verificar soluções, você não consegue verificar pontos de melhoria e de crescimento, né? E eu acho que outro ponto que você falou que é bem relevante é a questão do feedback. Você tem que estar sempre ouvindo feedback, né? Independente se está empreendendo, independente, como eu falei, você quer atuar num meio mais tradicional, você tem que estar sempre ouvindo feedback das pessoas do seu trabalho, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, o que está faltando. Eu acho que o feedback é fundamental, porque só assim você vai saber, como você falou, você se colocou como persona no primeiro momento, porque você não tinha. Mas depois você já sabe que tem outras dores que você não está vendo, porque você não sente, não é? Você não é a persona 100%. Então, isso é bem legal de você ter compartilhado. Eu acho que realmente é bem necessário para quem está ouvindo a gente. Sim, é verdade. E são muitas coisas, né? Eu acho que cada evento eu aprendo mais. Eu tenho contatos com pessoas completamente diferentes. E também essas questões de adversidades, né? E eu acho que o importante ressaltar do que você falou do feedback é você filtrar as informações que realmente são relevantes para você. Porque até mesmo feedbacks positivos eu acabo filtrando, né? Para eu saber realmente o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. Então, assim, você tem sempre que levar em consideração que você nunca vai agradar todo mundo. Então, se a pessoa gostou, aí você tem que ponderar, o que que a pessoa gostou? É o que a maioria gostou ou foi um caso específico? E o que não gostou, a mesma coisa. Só assim para melhorar. E aí eu tenho melhorado bastante, trabalhado nisso. E conversando também com os palestrantes, né? Eu não sei se isso aconteceu com você, Guilherme, mas eu tenho palestrantes que participam de quase todos os meus eventos. Exato, Tenho, tem também.
tenho palestrantes assim que já são fixos, que eu já convido, já aceitam, já estão planejando. Eu convidei uma pessoa que ela está sempre participando dos meus eventos. Deu 2 dias, ela já enviou a gravação dela para o Conce Pharma. Foi super rápida e eu Caramba. não tinha nem pensado no tema que eu ia falar ainda. Então, isso é muito legal, o relacionamento que cria com as pessoas. E também do impacto dos palestrantes, né? Porque não é só eu que ganho. Os palestrantes, eles falam também da quantidade de pessoas que entram em contato com eles para tirar dúvidas, para deixar os feedbacks deles. Muitos deles também oferecem seus produtos, serviços, outras soluções e acaba aparecendo pessoas interessadas também em saber mais. Então é uma rede aí de networking que a gente acaba construindo. Exato, acho que realmente é isso, Ingrid, né? Tudo que a gente faz ajuda todos os setores, a gente consegue, né, ajudar todo o mercado, né? Tanto palestrante, organizador e os inscritos, então acho bem bacana. Então, Ingrid, chegando aí ao final do nosso bate-papo, foi incrível, né? A gente conseguiu compartilhar aqui muita coisa das nossas trajetórias e é muito incomum, né? A gente está no mesmo lado ali de eventos, com os mesmos desafios, então é muito legal, né? Conversar com pessoas que estão nessa mesma caminhada, justamente para a gente, até para mim, né? Para eu entender o que eu passei, o que né, está passando, e isso é bem legal, e até para quem está nos ouvindo, né? Entender um pouco mais, né, como que foi a trajetória e como ele pode se inspirar a fazer isso. Assim como lá atrás eu também me inspirei em pessoas do marketing digital que me fizeram chegar aqui hoje, né, construir a Congresso, construir, né, os projetos que eu venho tocando. Então, mais uma vez aí, Ingrid, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço mais uma vez, Guilherme. Foi muito bom compartilhar as nossas experiências e ver que a gente tem muitos pontos em comuns, né? Mesmo tendo perspectivas diferentes e áreas de atuação diferentes também. Exato. Deixa suas redes sociais também para quem quiser te seguir, acompanhar os seus projetos. Bom, o meu LinkedIn aí é mais fácil, que é Ingrid Ferreira Costa. Então, vocês procurando lá vão me encontrar rapidamente. Já o Instagram é um pouquinho mais difícil. É @ingrid.biochemie. Biochemia é bioquímica em alemão, então é Biochemie. Mas também, se você colocar Ingrid Química, Ingrid Ciências Farmacêuticas, até Ingrid Marketing, você consegue me encontrar. Obrigado mais uma vez e obrigado aí a todos que estão nos ouvindo e até um próximo episódio.